Ayrton Senna, o homem que conquistou o mundo com sua habilidade nas pistas e sua paixão pela vida. Mas o que poucos sabem é que antes de ser uma lenda mundial, ele viveu uma história de amor que quase mudou tudo. Sim, estamos falando de um noivado secreto, cheio de reviravoltas, sacrifícios e escolhas que definiram seu destino. Você sabia que Ayrton chegou a planejar um casamento, que ele tinha sonhos de construir uma família e que esse relacionamento quase o fez reconsiderar sua carreira? Hoje, vamos revelar tudo sobre o noivado com Adriane Yamin, uma jovem que conquistou o coração de Ayrton antes mesmo de ele se tornar um tricampeão mundial. Mas atenção, essa história vai te surpreender. Prepare-se para descobrir os detalhes mais curiosos, as escolhas mais difíceis e as verdades escondidas sobre um capítulo emocionante da vida de Ayrton Senna que quase ninguém conhece. Fique até o final, porque essa história vai mudar a forma como você vê o maior piloto de todos os tempos. O início dos anos 80 foi uma época de formação para Ayrton Senna. Ainda longe do estrelato, ele era um jovem piloto buscando espaço no automobilismo mundial. Foi nesse momento que ele conheceu Adriane Yamin, uma jovem de apenas 15 anos, de uma família tradicional e bem-sucedida em São Paulo. Eles se conheceram através de amigos em comum e rapidamente se aproximaram. Adriane era filha de empresários proprietários de uma importante rede de supermercados. Ela cresceu em um ambiente de estabilidade, disciplina e valores familiares. Ayrton, por sua vez, vinha de uma família igualmente sólida, o que os conectou desde o início. Apesar da diferença de idade, Ayrton, com 21 anos, e Adriane, com 15, encontraram um equilíbrio no relacionamento. Ele, determinado e focado no sonho de ser piloto profissional, e ela, com um espírito doce e discreto, formavam um casal que parecia perfeito. Ayrton frequentemente visitava a casa da família Yamin, onde era tratado como parte da família. Ele demonstrava carinho com gestos simples, como flores e bilhetes românticos, mas também era protetor e cuidadoso com Adriane. Foi uma fase de simplicidade e cumplicidade, onde Ayrton ainda não tinha a pressão da fama mundial. O relacionamento entre Ayrton e Adriane evoluiu rapidamente. Em 1984, com Adriane já com 18 anos, Ayrton decidiu dar um passo à frente e pediu a jovem em noivado. A cerimônia foi íntima, celebrada com as famílias de ambos. Para Ayrton, Adriane representava estabilidade em meio às incertezas da carreira. Para Adriane, ele era o homem dos seus sonhos, alguém com quem ela podia construir uma família. Após o noivado, os planos de casamento começaram. Eles sonhavam com uma cerimônia tradicional e uma vida familiar tranquila. Ayrton queria casar em poucos anos, mas sabia que precisava consolidar sua carreira primeiro. Adriane ajudava Ayrton com cartas e mensagens motivacionais, apoiando sua carreira mesmo à distância. Ayrton falava abertamente com amigos sobre seu desejo de ser pai e ter uma família estável. No entanto, à medida que a carreira de Ayrton ganhava força, os desafios começaram a aparecer. Em 1984, ele estreou na Fórmula 1 e sua rotina se tornou ainda mais exigente. Longos períodos fora do Brasil, treinos intensos e a pressão por resultados começaram a pesar no relacionamento. Adriane ficava em São Paulo, aguardando notícias de Ayrton, enquanto ele enfrentava os desafios das pistas na Europa. O casal trocava cartas frequentemente, mas a distância começou a criar uma barreira emocional. Adriane queria uma vida mais próxima, enquanto Ayrton viajava constantemente. O sonho da Fórmula 1 estava se tornando uma realidade, mas isso tinha um preço. Em 1985, após muito diálogo e reflexão, Ayrton e Adriane decidiram terminar o noivado. Foi uma decisão difícil, mas ambos perceberam que tinham prioridades diferentes. Ayrton estava focado em se tornar o melhor piloto do mundo, enquanto Adriane buscava estabilidade e proximidade. Apesar do término, o respeito entre os dois permaneceu. Ayrton guardava boas lembranças de Adriane e sempre falava com carinho dessa fase da vida. Aqui estão algumas curiosidades que poucos sabem sobre o noivado entre Ayrton e Adriane. 1.
Ayrton tinha o hábito de levar pequenos presentes para Adriane sempre que voltava de suas viagens. 2. Ele mencionava que Adriane era sua base em um momento de transição na carreira. 3. Mesmo após o término, a família Yamin continuou acompanhando e admirando a trajetória de Ayrton. O relacionamento com Adriane Yamin foi mais do que um noivado. Foi uma fase de aprendizado para Ayrton, que sempre buscou equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Mesmo que o amor não tenha sobrevivido às pressões da Fórmula 1, ele mostrou que Ayrton era um homem que valorizava as conexões humanas. O noivado com Adriane Yamin foi um capítulo marcante na vida de Ayrton Senna. Uma prova de que mesmo os maiores ícones enfrentam dilemas humanos. Essa história nos lembra que, antes de ser um herói nas pistas, Ayrton era um jovem que também buscava amor e estabilidade. E você? O que acha dessa história? Ayrton deveria ter priorizado o amor ou a carreira? Compartilhe sua opinião e reflita sobre como decisões como essa moldam nossas vidas.